tudo bem? Bem-vindo ao canal Hermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e ao lado de Rogério Borges, estamos começando mais um programa Dedo de Prosa. E nessa edição, a gente tem como convidado o jornalista, produtor cultural e sócio fundador da Monstro Discos, Léo Razucchi. Oi, Rogério, tudo bem? Léo, um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer, Rosângela, prazer, Rogério. Obrigado pelo convite. É muito bom revê-los e poder bater esse papo com vocês. Oi, Rosângela, tudo bem? Um alô para todo mundo que está nos acompanhando no canal da Hermira Cultura, no YouTube. Léo, muito obrigado, um grande prazer revê-lo, um velho companheiro de redação. E é sempre bom a gente rever os amigos e falar de cultura, né, com gente tão qualificada assim. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu também quero dizer que nós três aqui trabalhamos por muitos anos na redação do Popular, bom tempo aquele, né, Léo? Um prazer também, né? Que bom a gente poder, mesmo que seja à distância, se encontrar novamente, muito legal. Bom, mas antes da gente começar, eu queria pedir para quem nos assiste, então, que se inscrevam no nosso canal, que curtam os nossos vídeos, compartilhem os nossos conteúdos, isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site, em hermiracultura.com.br. O nosso site, toda semana, ele é renovado com novos conteúdos, crônicas, poesia, ensaios, entrevistas, sempre com materiais assim, muito interessantes para serem conferidos. Bom, como eu disse, o Léo, ele é jornalista, é produtor cultural, está à frente aqui da Monstro Discos, é um selo de música independente, que é uma referência não só aqui em Goiânia, mas nacionalmente, eu diria até internacionalmente, né? Responsável aí pelo lançamento de várias bandas importantes aqui no cenário, né, da música, não só do rock, mas da chamada música, né, do independente. Também está à frente do Festival Goiânia é Nós, um festival que esse ano seria realizada a sua 26ª edição, né? Ininterruptamente, então há 26 anos esse festival, né? Esse ano seria realizado aqui em Goiânia, mas infelizmente por conta da pandemia ele teve que ser suspenso. Um festival também que já virou uma referência no calendário nacional, não só no calendário de Goiânia, mas no calendário nacional de eventos, né? Bom, e por conta da pandemia, tudo isso teve que ser adiado, infelizmente. Bom, mas a gente chamou então, o Léo aqui, né, para conversar um pouco sobre esse cenário da música independente, desse cenário do rock, de como que está nesse chamado novo normal, né, como é que ele, como produtor cultural também, a Monstro, né, esse setor de eventos, como é que eles estão fazendo, né, para poder superar, né, esse momento tão difícil. Então, Léo, eu queria primeiro que você fizesse assim, um panorama, né, falando da situação da Monstro também, de como é que vocês estavam, você mesmo conversando com a gente, falando de que estava tudo pronto para ser realizado o Goiânia é Nós, né? Então, como é que vocês estão lidando aí, né, com essas dificuldades deste momento? E, mais uma vez, eu agradeço você ter aceitado aqui o nosso convite para essa conversa. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Rogério, mais uma vez também. Então, a gente estava até conversando antes, né? Esse setor de evento foi muito afetado. Eu acho que é o setor mais afetado dessa loucura toda, dessa pandemia, porque nós do setor fomos os primeiros a parar, né? Tivemos que interromper as nossas atividades logo no começo, e até hoje não retomamos e não temos uma perspectiva de quando isso vai ser possível, né? No caso de shows, assim, essas coisas, ainda não existe nenhum tipo de sinalização de quando os shows voltarão a acontecer. E eu acho também assim, que tem um outro lado que é do público também, né? Eu acho que não tem a segurança do público em ir também. Acho que muitas pessoas, mesmo que seja suspensa essa proibição, as pessoas ainda não se sentem seguras para ir num show, né? Então, não adianta nada só acabar a proibição e a gente ainda não ter essa segurança de saúde, né, para poder voltar a aglomerar todo mundo. Lá na Monstro, no nosso caso, o decreto de proibição de eventos em Goiás saiu no dia 13 de março. Às 6 horas da tarde. Foi uma loucura. Assim. Nesse dia, a gente estava ajudando um pessoal
uns amigos, a produzir um show dos Raimundos aqui em Goiânia. A banda já estava em Goiânia, o som montado, eles já tinham feito a passagem de som, estava tudo pronto já para o show, e o decreto foi sair 6 horas da tarde, sem dar nenhum tipo de prazo para que o setor se adequasse. Então, a proibição foi a partir da publicação. Publicou às 6, já estava proibido e não pôde fazer aquele show. E a Monstro, a gente tinha um evento no dia 14 de março, no sábado, que era o Cidade Rock. É um evento que a gente faz mensalmente para valorizar, divulgar, fomentar a cena local aqui do rock independente. A gente tinha feito a primeira edição de 2020 em fevereiro, é um projeto que a gente já desenvolve, já seria o 3º ano. E essa edição de março seria dia 14, e aí a gente foi proibido, a gente teve que cancelar tudo. E no caso do Goiânia Noise, a gente iria fazer o 26º Goiânia Noise em maio. A gente já estava com ele todo estruturado, ele estava praticamente pronto, e a gente já ia divulgar, a gente já ia divulgar, inclusive, algumas coisas do Goiânia Noise nesse evento do dia 14. E a gente teve que cancelar e não tem perspectiva nenhuma de quando a gente vai poder fazer essa edição. Bandas contratadas, passagens compradas, né? E agora a gente está vendo, assim, ontem mesmo a gente andou conversando com uma das bandas, porque eles estão na expectativa de retomarem as coisas. É o Crisium, que é uma banda do Rio Grande do Sul, de metal, mas é uma banda mundialmente conhecida, e normalmente eles fazem todo ano uma turnê na Europa, e eles já estão querendo encaixar mais ou menos essa turnê na Europa, e eles queriam saber se a gente já tem uma ideia de quando vai ser o Goiânia Noise, para não chocar essas coisas. Mas a gente não sabe, né? Eu não sei, assim. Quais outras bandas, assim, que já estavam confirmadas para o evento em maio, que foi cancelado? Que a gente já tinha confirmado o Crisium, a gente já tinha a Nervosa, que também é uma banda de metal feminino, o Casa das Máquinas, que é aquela banda lendária dos anos 70, aqui, né, uma das bandas mais importantes do rock brasileiro dos anos 70, que retomaram as atividades, estão gravando um novo disco depois de 46 anos sem gravar. E tinha o Carne Doce, que é uma banda aqui de Goiânia, que é uma referência hoje, né, muito forte. Então a gente estava assim, com praticamente os headliners já todos confirmados, as passagens compradas, e a gente não sabe o que vai acontecer. E para a gente, assim, lá na Monstro, foi um ano... O início foi muito assustador, porque 60%, 70% da nossa receita vem dos eventos, e de repente a gente teve que parar tudo, né? E aí a gente pensava, o que vai ser agora? Né? E a gente teve que dispensar funcionário, a gente teve que rever um monte de contrato, o nosso planejamento foi inteiro por água abaixo, né? E a gente ficou bem desesperado assim no começo. Depois as coisas foram... Aí aconteceu um fato assim bem curioso. Eu acho que aqueles primeiros momentos do isolamento, em que as pessoas realmente cumpriram o isolamento social, houve um despertar em muitas pessoas. Claro, tem muita gente que já tem isso, né? Mas em muitas pessoas houve um despertar da importância da cultura nas nossas vidas. A cultura que muitas vezes, até por governos e por, né, muitas pessoas é relegada a uma coisa de segundo plano, né? E, de repente, a cultura se mostrou essencial para as pessoas, para a vida, para a saúde mental, né? O que seria das pessoas isoladas, sem poder ver filmes, séries, ler bons livros, ouvir boas músicas, né? E eu acho que isso ficou muito forte nas pessoas, essa importância da cultura, e aí aconteceu, no nosso caso, um fato bem... interessante, curioso, que as vendas de disco dispararam. A gente começou a vender disco e até CD, que era uma coisa que a gente há tempos não vendia muito, como a gente nunca, né, há anos não vendia isso. Outro dia eu até vi uma matéria num site falando que exatamente isso, assim, esse momento de reclusão das pessoas, de isolamento,
despertou esse lado para a cultura e despertou também em muita gente um sentimento de nostalgia, né? As pessoas isoladas ficavam lembrando, nossa, bom era aquela época que eu saía, que eu ia não sei aonde, aquele lugar e tal. E normalmente essas lembranças do passado, elas estão relacionadas à música. E as pessoas começaram a buscar essas músicas, né? Lembrava de bandas que eu via, de música que eu via num determinado tempo e foram atrás. Então, isso aumentou. Eu vi, assim, por exemplo, nessa matéria, falava de CDs que estão esgotados e tudo, e que passaram a custar, as pessoas estavam pagando R$ 1.500, R$ 2.000 num CD, porque é uma raridade, mas que remetia àquele momento bom da vida dela, né? Lá com a gente não teve isso, né? Ninguém pagou tanto assim, mas aumentou bastante e foi isso que conseguiu fazer com que a gente respirasse, pelo menos, ou sobrevivesse durante esses meses todos sem essa perspectiva de show. Tanto na questão física, né, dos CDs, dos vinis, porque a gente faz vinil até hoje, quanto na parte digital. Os nossos números no digital também aumentaram. As pessoas começaram a ouvir mais música pelas plataformas, Spotify, Deezer e tudo. É claro que, assim, para o artista, isso é quase nada, né? Porque não sobra quase nada para ele. Não dá para o artista viver disso. Mas é uma coisa que vai circulando ali, vai gerando algum tipo de receita e a gente foi conseguindo sobreviver dessa forma. Você até falou aí agora do artista, né? Eu estava conversando, acho que umas 2 semanas atrás, com o Maclóis, lá da Carne Doce, e ele estava me contando que está muito difícil, porque eles, assim como vocês, né? Quer dizer, os shows eram a grande renda das bandas. E aí você pensa, né? O pessoal da Carne Doce, que lançou música nova, lançou clipe, lançou tudo nessa pandemia, mas que ele disse para mim, olha, Rogério, tá difícil, a gente está aqui sobrevivendo como pode. E se a gente pensa isso para Carne Doce, que é uma banda nova, mas uma banda já consagrada, imagina para as outras que não têm tanta visibilidade, né? Você que está lidando com os artistas, você que contrata, que produz os shows, como é que você está sentindo esse contexto para eles? Porque aí a gente tem aí essa Lei Aldir Blanc, mas que foi aprovada com meses de atraso e que até hoje, na verdade, não se efetivou a distribuição daquele dinheiro como deveria. Como é que você, que está lidando com essas pessoas, com os músicos, com os cantores, com o pessoal da técnica, com o pessoal do backstage, como é que você está vendo a situação deles, Léo? Então, no nosso caso lá, como são bandas de rock independente, assim, a grande maioria das bandas, os artistas não vivem da música, né? Muitos têm empregos paralelos. E aí, é claro que esses empregos é que de alguma forma estão mantendo ele. Tem uns que não, né? Porque tem gente assim, por exemplo, que é designer, tem gente que mesmo jornalista, alguma coisa, e é claro que a demanda por serviço caiu também, né? Porque se não tem evento, o cara não tem como fazer um cartaz, não tem como fazer alguma coisa que envolva, às vezes, o trabalho dele, fotografia, né? Tem assessoria, né? Não tem como, né? Exatamente, assessoria, essas coisas. E como eu falei, assim, essa parte, como muita coisa hoje, o consumo de música hoje é muito digital, esse digital é quase nulo, assim. O Spotify, por exemplo, que é a principal plataforma de música digital no Brasil hoje, 90% das audições digitais são feitas pelo Spotify, ele paga 6 milésimos de dólar por play. Nossa. Então, a pessoa ouve a música e o artista vai receber 6 milésimos de dólar pelo aquele play ali, né? Tem que juntar, então, você tem que juntar 1.000 plays para ganhar 6 dólares, né? É praticamente nada isso. Então, não dá realmente para viver. Esse pessoal da técnica, então, é uma loucura, né? A gente conhece pessoas que trabalham com isso, são técnicos de som, engenheiros de som, que migraram para outras coisas. Tem muita gente que está fazendo Uber, tem gente que está fazendo entrega, né? Foram buscar esse tipo de atividade para poder se manter.
E como você falou, a Lei Aldir Blanc, por exemplo, agora em Goiás, que está fechando os editais. O do Estado nem fechou ainda. Da Prefeitura foi semana passada que foi o prazo para a entrega dos projetos. Né? Então, demora demais isso. E, além disso, os próprios editais normais das leis, da Lei de Incentivo Municipal, da Lei Goiás, do FAC, eles não saíram esse ano. Então, não é só uma questão desse ano, da perspectiva agora, do presente, da realidade das pessoas, de falta de condição de sobrevivência. É também um planejamento do ano que vem, porque se não saíram as leis, muitos eventos provavelmente não acontecerão o ano que vem, porque não vai ter, se voltar, né, claro, não vai ter o incentivo. Né? E, infelizmente, muita gente depende desses incentivos, né? Muita gente depende dos incentivos. Então, virou uma loucura, assim, completa. Eu acho que, eu não tenho números, assim, mas eu tenho certeza que o número de gente que perdeu o emprego ou teve que migrar para esses outros tipos de atividade é enorme nesse setor, porque está todo mundo parado. Principalmente essas pessoas que realmente dependiam disso para viver, né? Léo, você falou que a pandemia, com a pandemia vocês passaram a vender assim, mais disso, tudo. Eu imagino que deve ter sido muito por vendas online e tudo. Além disso, assim, vocês assim, aproveitaram também esse período para poder desenvolver algum projeto específico assim, para a internet? A Monstro está fazendo alguma coisa, não é? Porque a gente viu, por exemplo, eu até vi um comentário engraçado no Facebook hoje, falando, nossa, Deus me livre de segunda onda se tiver a segunda onda da Covid, vai começar as lives sertanejas de novo, né? Ninguém merece. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? E também brincadeiras com coisas trágicas, né? Mas vocês pensarem em desenvolver algum projeto assim específico assim dentro da internet? Pensamos, a gente quando estava, eu acho que hoje assim até meio está saturada essa história das lives, né? Não acho que tenha mais tanto apelo, não, mas é um formato legal, né? Um formato interessante. E a gente chegou a pensar nisso. Só que tem custo, né? Não dá para simplesmente ligar o celular e fazer o show ali. Precisa ter uma qualidade de som, né? Precisa ter uma qualidade de imagem, precisa ter uma internet boa, né? Com uma boa banda de upload. Então, a gente chegou a listar essas coisas. E alguns parceiros, fornecedores de som, de imagem, essas coisas, estavam dispostos a fazer também, até porque eles estavam sem serviço, estão parados, e eles queriam, assim, a gente fazer meio a coisa no risco, assim. Mas acabou que a gente... as coisas vão se atropelando também, a gente vai tendo que sobreviver de alguma forma no meio dessa loucura toda. Muitos artistas estavam assustados, não queriam fazer, né? Por questões de saúde mesmo, então a gente acabou não fazendo. O que a gente fez foi um programa mais ou menos como esse de vocês, de entrevistas, até para estimular e para manter as bandas ativas, né? Muitas bandas começaram a querer cancelar o lançamento do disco, mesmo que seja só digital e tudo. Ah, não vai ter show, então não vou lançar agora e tal. E a gente não lança. Vamos manter as coisas, porque está todo mundo na internet, né? As pessoas estão em casa, estão buscando lazer, estão buscando entretenimento, então tá todo mundo em casa, tá todo mundo plugado, tá todo mundo ligado na internet. Vamos lançar, os números aumentaram, tá legal, vamos fazer as coisas. Então as bandas continuaram lançando discos, lançando singles, fazendo material novo, e a gente usava esse programa de entrevista para ajudar a reforçar essa divulgação, já que não podia tocar e não pode tocar, pelo menos ali a gente conseguia bater um papo com esses artistas para eles falarem sobre o disco, falar sobre o processo, né? E também, assim, o que eles estão planejando para frente. Então, a gente chegou a fazer uma série de entrevistas desse jeito. A gente parou, mas a gente quer retomar justamente para isso, assim, para manter uma atividade, o nome das bandas circulando, as pessoas vendo que as bandas
não acabaram, não morreram, elas estão vivas, né, e tentando sobreviver. Léo, eu até peço desculpas para o nosso internato, eu tive que fechar o microfone um pouquinho aqui, porque tem um outro técnico de som que todo dia passa aqui na rua vendendo a pamonha dele, viu, Léo? Então, assim, aí passa o cara da pamonha toda hora, aí eu sou professor, de vez em quando aparece na minha aula o cara da pamonha, nas lives, então é normal, né? Mas as pessoas estão aí sobrevivendo. E a pamonha dele é boa, porque eu já experimentei. Mas isso é mais importante, né? Mas, Léo, eu estava lendo a respeito da reabertura dos cinemas nos Estados Unidos, que lá agora eles estão fechando de novo, porque teve a segunda onda, mas eles tiveram um processo de reabertura dos cinemas, e em algumas cidades do Brasil também. E naquilo que você até falou na sua primeira resposta, da segurança das pessoas irem e tal, né? Acabou que muitas sessões tinham uma pessoa, duas pessoas, porque as pessoas não estão seguras ainda de irem para a sala de cinema. No entanto, há pessoas nos Estados Unidos, da indústria do cinema, que já ligaram o alerta, acreditando que com a popularização e o hábito que a pandemia criou de se ver cinema em casa, no streaming, que talvez estejamos vivendo uma virada da indústria do cinema, de não termos mais grandes salas, de as grandes salas, os grandes complexos de cinema acabarem e que, por exemplo, a gente tem um grande blockbuster para ser lançado agora no Natal, que é Mulher Maravilha, vai ser lançado no streaming, vai ser lançado no HBO Max junto com o cinema. Então, é uma coisa que já dá uma sinalização. Tendo isso em perspectiva, vocês que têm um formato dos grandes festivais, vocês acham, Léo, que no futuro, mesmo com vacina, o novo normal que se diz, ele abrangerá festivais tão grandes ou vai ser preciso reduzir o tamanho dos festivais e fazê-los mais, digamos, espalhados na programação do ano? Você acha que os festivais de música também passarão por esse processo que eles estão prevendo que o cinema, por exemplo, vai passar? Até nesse sentido que você falou aí, do alto consumo da música nos ambientes digitais, né? Como é que você vê, vocês estão projetando esse futuro? Eu vejo, assim, Rogério, eu acho que muita coisa vai mudar, né? Mas eu penso também, assim, em termos do comportamento das pessoas, não generalizando, claro, não queria generalizar e nem fazer nenhum tipo de afirmação assim pré-conceituosa, nada não, mas eu acho que em determinados segmentos da música, essa questão vai ser irrelevante, assim, sabe? Em alguns estilos musicais, o comportamento da pessoa que escuta aquele tipo de música, que vai naquele tipo de show, ela não está muito preocupada com a pandemia, não. Ela não, para ela é só uma gripezinha mesmo, sabe? E no nosso caso, assim, eu acho que o rock, que é uma música que tem um conceito e um comportamento um pouco diferente, assim, as pessoas estão preocupadas, né? Foi o que eu falei, a gente aguarda essa volta dos eventos, mas mesmo que os eventos voltem, eu não sei se vai ser o momento de fazer o evento, né? A gente vai ter que sentir muito isso, assim. E eu acho que isso vai mexer muito com esse setor, muito mesmo, assim. Eventos muito grandes, talvez continuem ocorrendo, mas talvez num novo formato, né, de um jeito em que as pessoas não fiquem tão próximas. Eu não sei, é difícil prever isso, mas eu penso muito dessa forma. Assim. Eu penso, por exemplo, um evento como o Goiânia Noise, não adianta só acabar a proibição. A gente precisaria dar uma condição de segurança sanitária para as pessoas realmente frequentarem o evento, né? Infelizmente, Goiânia já é carente de espaços para show, é muito carente. E numa situação dessa vai ficar ainda mais complicado, porque o ideal seria fazer show em local aberto, né? Mas não tem em Goiânia.
lugar onde se possa fazer. O Oscar Niemeyer, por exemplo, a Esplanada lá, onde aconteceram várias edições de festivais e eventos e tudo, está proibido, não pode mais fazer evento lá. Então tem essa questão muito do som, assim, né? O autódromo, onde a gente já chegou a realizar eventos também, fizemos shows no autódromo, não pode ter evento também. Então, não sei, talvez mude essas coisas, talvez... O próprio Martim Sererê tem aquele teatro de arena que é maravilhoso e que não acontece nada lá justamente por isso, né? Porque tem essa limitação de barulho, de áudio, né? É uma região residencial, então não pode isso fazer. Mas alguma alternativa vai ter que ser criada. O ideal seria isso, a gente fazer eventos menores. O Goiânia nós já está menor, assim, nos últimos anos ele diminuiu muito em termos de público, mas em locais abertos, né? Para a gente não ficar todo mundo fechado naquele teatro e tudo. Mas eu não sei como vai ser. Realmente não sei. Agora tem eventos aqui em Goiânia, o Vila Mix, por exemplo, que eu acho que, eu não sei, a minha percepção, voltando a falar, ressaltar que eu não quero generalizar, nem ser preconceituoso, mas eu acho, a minha percepção é que esse público do Vila Mix não liga muito, assim, né? Para essas coisas, tanto que eles estão lotando os bares, essas coisas, né? E a gente teve, inclusive, um caso, né, de uma festa que tinha 3.000 pessoas no interior aqui de Goiás, uma festa com música sertaneja, com 3.000 pessoas agora, não é depois que a vacina saiu, agora. Então, assim, realmente eu acho que não é preconceito, mas acho que é a constatação mesmo, né, Léo? Léo, eu acho que tem muito essa questão assim do perfil do público, né? Do comportamento do público. Acho que algumas coisas vão mudar, assim, outras nem tanto. Eu acho que daqui a pouco vai estar tudo normal mesmo. Léo, e esse trabalho agora pensando um pouco no trabalho, deixando um pouco os eventos, né, como Goiânia Nós, mas para falar um pouco assim do trabalho da Monstro, né? Que vocês falaram que vocês continuaram, né, com o calendário aí de lançamentos e tudo. Que trabalhos que vocês lançaram este ano? O que está programado para ser lançado nos próximos meses? Como é que está aí esse cronograma da Monstro? Então, a gente continuou realmente lançando. O Casa das Máquinas é uma banda mesmo que a gente lançou, né? Tinha esse período todo aí que eles não gravavam nada, inédito, 46 anos, 44 anos. Eles estão gravando um disco novo. As gravações, lógico, foram interrompidas justamente por causa desse momento de pandemia, né? Eles não queriam se encontrar no estúdio, então as coisas começaram a ser mais lentas, mas já tinha 5 músicas gravadas, a gente já lançou 3 dessas músicas, estamos lançando uma semana que vem agora, que chama Horizonte. Outras bandas que também já estavam com material praticamente pronto, né? E aí era um trabalho mais de masterização, de mixagem, alguma coisa que não exige tanto estúdio. Também a gente lançou Blow Drivers aqui de Goiânia, lançamos uma banda nova do Boca, que é o baterista do Ratos de Porão, que chama Apneia. Nós já lançamos 2 músicas, vamos lançar mais uma. Tem o Mechanics, que é uma banda lendária aqui de Goiânia, assim, uma banda de mais de 2 décadas de existência, lançou música nova, inclusive sobre a pandemia. A música se chama Século XXI, e foi gravada num formato totalmente remoto, assim, cada um na sua casa gravando. O Márcio gravou os vocais com celular mesmo. É uma música que esteticamente e na letra ela retrata bem esse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento, dessa loucura, essa guerra contra esse vírus, essa coisa ideológica, essa politização da saúde que virou o país, né? Então a gente continuou lançando muita coisa. Um disco de uma banda de São Paulo, Time Bomb Girls, que é uma banda de 3 meninas, que já estava também sendo gravado, a gente lançou. E algumas coisas assim que não são inéditas, mas que estavam no nosso planejamento e que a gente está concretizando. Uma das coisas, por exemplo, é o vinil do Odair José. Esse último disco do Odair José, que até tem uma música que acabou sendo meio Profético?
É profética, porque o disco chama Hibernar na Casa das Moças ouvindo rádio, né? E a primeira música, aí, Hibernar é uma música, ouvindo rádio é outra, e Na Casa das Moças é outra, que ele fala das coisas que marcaram a carreira dele, né? O rádio, que sempre foi muito forte na carreira dele, a Casa das Moças, porque o Odair sempre cantou sobre essas coisas. E aí tem essa música que se chama Hibernar, que ele fala, vou me hibernar por um tempo, me avise quando o mundo aprumar, né? Porque tá tudo errado. Esse é um disco que a gente lançou dele o ano passado, mas a gente ficou de fazer uma versão em vinil, e a versão tá chegando agora, esse mês, dezembro, vai ser o nosso lançamento de Natal. Ah, que legal. Legal. E o Odair José é uma figura, né? Eu acho bacana esse portfólio da Monstro, né? Porque ela pega é muito eclético, né? Dentro desse universo que a gente taxa, na verdade, né? A gente etiqueta como alternativo, independente, né? Mas é para a gente se situar, né? Assim, e tem um Odair José, né? E o Odair José, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. Foi até você que me passou o contato dele, né, Léo? Para fazer uma entrevista lá para o jornal, mas sobre questões políticas. E o Odair José foi extremamente perseguido na ditadura militar. E ele tem uma opinião crítica terrível, né, nesse momento, cara, que a gente vive, né? Mas eu falei com ele pré-pandemia, imagine como ele deve estar agora. Profético, mas assim, né? Ele não deve estar muito feliz, né? Então, assim, é muito bacana, né, Léo, essa parte, essa faceta da Monstro de resgatar um cara como ele, né? Que é um cara que, você falou que é um lançamento de Natal, que é um cara muito respeitado na MPB, muito mais respeitado do que muita gente imagina, e que também foi um sucesso popular muito grande, né? Durante um bom tempo, e que está aí na estrada ainda, né? E que muita gente acaba se esquecendo um pouco disso, né? Eu acho muito legal. Como é que é a ideia de trazer o Odair José para o portfólio da Monstro, por exemplo? Então, eu particularmente sempre fui muito fã do Odair, né? Eu sempre gostei muito dele e os meninos também lá na Monstra, a gente sempre admirou muito o trabalho dele. Como você falou, ele teve um sucesso popular enorme nos anos 70 e como ele cantava dessas coisas que fugiam muito do comportamento da época, né? Ele falava sobre as prostitutas, ele falava sobre pílula anticoncepcional, né? Era uma rebeldia, né? Uma coisa muito revolucionária para a época, né? Uma época de ditadura, uma época que esses valores conservadores eram muito exaltados. E ele acabou sofrendo um preconceito muito grande, né? Rádios, grandes emissoras de TV acabaram censurando ele, assim, entre aspas, né? Porque justamente ele cantava o que as pessoas não queriam ouvir, né? Mas ele foi um sucesso estrondoso. Ele tem um disco que é maravilhoso, que chama O Filho de José e Maria, né? Que é como se fosse uma ópera rock, assim, que na época ele foi muito criticado por causa desse disco, né? Sofreu muito, e esse disco foi incompreendido. A nossa história com o Odair começou a partir desse disco. A gente tem um projeto na Monstro que chama Série Ouro, em que a gente pega alguns clássicos do rock brasileiro e relança em vinil. E esse era um disco que a gente tinha vontade de lançar. E aí a gente foi atrás dele para fazer isso. E na época que a gente começou a conversar com ele, com o Rafael, que é o filho, o produtor dele, o Odair já tinha lançado 2 discos de rock, que um é o Dia 16 e o outro Cães e Gatos. E aí ele estava lançando Cães e Gatos em 2017 e a gente ia fazer o Goiânia Noise. E a gente então resolveu convidá-lo para tocar no Noise. E ele ficou muito impressionado assim, com o festival, porque ele não conhecia, né, não sabia assim, da história do festival, e a hora que ele chegou ele viu. Foi uma edição que a gente fez lá no Clube Jaó, na mesma noite que ele tocou o Pato Fu, então estava um clima muito bacana, assim, eles se encontraram no camarim, e ele ficou muito impressionado com tudo. E aí, como ele ia lançar um terceiro disco, que era uma trilogia que ele estava fazendo, eles nos procuraram perguntando se a gente não tinha interesse de lançar esse disco, que aí é lógico que a gente, né,
aceitou na hora. Então a gente lançou esse Hibernar, foi no ano passado, ele tocou no Nós de novo o ano passado, e dentro desse projeto tudo tinha essa história de lançar o Hibernar tanto em CD, digital e vinil. O vinil vai sair agora. E tinha a história do Filho de José e Maria, que a gente foi atrás, só que uma outra empresa, uma outra gravadora, acabou pegando os direitos desse disco e lançou já, né? Na época a gente ficou todo mundo assim, muito chateado, porque o Odair, inclusive, nem foi comunicado sobre esse lançamento. Ele queria ter feito alguns ajustes no disco, inclusive na ordem das músicas, e acabou saindo como foi o original. E aí tem esse disco hoje, uma nova edição dele circulando, mas não como ele gostaria de fazer e como a gente gostaria de ter feito também. Mas é sensacional ter, né, o Odair, assim, é um cara que, como você falou, ele se renovou, né, ele consegue se manter muito atual. Esse disco dele é impressionante, assim, a temática do disco, as coisas, e a forma como ele faz a música hoje também super atual e tudo. Então é muito bacana, assim, para a gente é um orgulho, um privilégio muito grande ter ele no nosso selo. Ô, Léo, a gente está chegando aqui no final da nossa gravação, né? E quando você estava falando sobre o Odair José, eu estava pensando que até valia a gente marcar uma outra conversa só para você contar para a gente aqui os bastidores, né? Desse tempo todo aí de shows, né? Contato com os artistas. Você deve ter muita história legal para contar, né? Podia até render um livro, hein? Pensa nisso. É verdade. Mas aí eu gostaria, então, de deixar aí as palavras finais para você despedir do nosso público, né? E também para você falar aí quais são os canais aí da Monstro, na internet, nas redes sociais, para as pessoas que estão nos assistindo poder acompanhar o trabalho de vocês. Obrigado, Rosa. Essa história de livro tem um livro, tá? Tem um livro que o Pablo Costa, jornalista, colega nosso, escreveu uns anos atrás sobre os 10 primeiros anos do Goiânia Noise. Ele mostra ali os bastidores, tudo. Ele passou um ano trabalhando nesse livro. Conta desde o primeiro até o 10º. E a gente está chegando no 26º, né? Quer dizer, ele não foi atualizado, mas ele tem esse projeto de atualizar isso. A gente brinca que é o que é a nossa comédia dos erros, né? Porque é só fracasso, né? Tudo dá errado. Mas a gente vai sobrevivendo. E sobre a Monstro, assim, quem quiser conhecer mais, a gente tem todas as redes sociais, né? A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, é só procurar Monstro Discos. E a nossa loja monstro.com.br, ou se digitar monstrodiscos.com.br também é direcionado para lá, onde a gente vende todo o nosso catálogo e também outras coisas legais de outros selos independentes, que a gente tem parcerias, né? Com vários artistas de outros selos e outros selos. Então tem muita coisa bacana lá para quem quiser ouvir boa música durante esse momento, né? E tentar manter essa sanidade mental, porque anda complicado. Obrigado para vocês, agradeço. Obrigado, Léo. A gente está chegando no finalzinho aqui, os últimos segundos. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Rosângela. Então tá, gente. Até a próxima. Agradeço mais uma vez o Léo. Boa sorte aí, Léo. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.